Neste vídeo de introdução aos vetores vou falar de alguns conceitos mais elementares que já foram dados ao nível do 10º ano. Vou então começar por referir as características de um vetor. Quando falamos de um vetor, falamos de uma direção, de um sentido e de um tamanho. Portanto, um vetor terá de ter identificadas estas três características aqui, não é? Direção, sentido e tamanho, ok? Não confundir direção com sentido. A direção é uma coisa, sentido é outra. Para distinguir um pouco melhor sobre estes dois conceitos, podem-se lembrar de uma estrada. Imaginem uma estrada que vai em linha reta de Lisboa até ao Porto. Nós podemos dizer que essa estrada tem uma direção, mas os carros caminham para um lado e para o outro, não é? Quer dizer que tem dois sentidos. Se um automóvel vai então de Lisboa para o Porto, está a ir num determinado sentido. Se vem do Porto para Lisboa, o sentido já é diferente, já é o outro sentido. No entanto, essa estrada terá uma única direção, não é? Geralmente, quando falamos de direção, dizemos que é horizontal, ou vertical, ou oblíquo. Isso estamos a falar de direção. Sentido é algo mais específico. Estamos a atribuir, portanto, sabemos para onde vamos. Estamos a atribuir uma seta. Sabemos qual o sentido, ok? Bom, já que estamos a falar de seta e de sentido, como é que representamos um vetor? Geralmente um vetor representa-se por uma letra minúscula, um U, um V, um W, um T, mas uma letra minúscula. Eu vou então fazer aqui um exemplo, um vetor V, por exemplo, vou-lhe chamar V. Claro, tenho de colocar uma setinha aqui por cima, não é? Estamos a falar de vetores. Um vetor tem um sentido, não é? Bom, então faz todo o sentido colocar aqui uma seta. Estamos a falar de um sentido. Não quer dizer que, portanto, o vetor tenha que ter a seta para este lado. Ao estar aqui colocado uma setinha sempre aqui a apontar para a direita, mesmo que o vetor V fosse um vetor assim, este poderia ser o vetor V e eu representava na mesma a letra V e com uma setinha assim para este lado. Portanto, esta seta, quando estamos a definir um vetor, nunca muda, não é? Mas isso não quer dizer que o vetor não tenha um outro sentido qualquer. Bom, esta até não é, quanto a mim, a forma mais interessante de definir um vetor. Mas isso depende um pouco daquilo que nos dão no enunciado e quando é que podemos definir desta maneira ou de outra. Por exemplo, existe uma forma de definir um vetor que, quanto a mim, é interessante porque nos dá, aqui sim, dá-nos logo uma ideia clara do sentido do vetor. Quando é que conseguimos isso? Quando definimos um vetor utilizando o seu ponto de origem, eu vou chamar aqui ponto A, e o ponto de extremidade. Se eu tenho o ponto de origem e o ponto de extremidade, posso também, e vamos supor que este até era o vetor V, mas o vetor V podia ser escrito então também de outra forma. Podia ser escrito como o vetor AB. E reparem aqui já letras maiúsculas, porque eu estou a falar de pontos aqui, não é? E os dois pontos, escritos então assim desta forma, é que definem o vetor AB. E reparem que nestes casos, aí sim conseguimos ter logo uma ideia do sentido do vetor. Eu sei que vai de A para B. Se eu conheço o ponto A e o ponto B, então eu tenho logo o sentido do vetor. Atenção que o vetor AB é diferente do vetor BA. O vetor BA teria a seta para o outro lado, não é? Do que eu aqui escrevi. Portanto, quando definimos AB, estamos logo a atribuir este sentido. É importante termos noção disto, até depois, quando falarmos de ângulos entre vetores, isso vai ser importante, ok? Então, direção e sentido é isto mais ou menos que estamos aqui a ver. Vamos agora aqui ao tamanho de um vetor. Bom, o nome mais científico, que geralmente não vamos chamar tamanho, vamos chamar norma, ok? A norma de um vetor é o tamanho do vetor. E, portanto, geralmente chama-se norma ao tamanho. Portanto, se ouvirem algum enunciado ou pedirem para calcular a norma, estão a pedir o tamanho do vetor, ok? E eu vou aqui relembrar como é que se calcula. Antes de relembrar como é que se calcula, vou relembrar como é que se escreve a norma, ok? Como é que se representa a norma de um vetor. Bom, então vamos supor que eu queria aqui representar a norma do vetor V, então utilizo assim barrinhas na vertical, coloco o vetor V entre duas barrinhas à frente e duas atrás. Portanto, para dizer então norma do vetor V. Se eu estivesse a falar da norma do vetor AB, se ele estivesse representado desta forma, era a mesma coisa, e em vez de meter V, metia AB. Isto, e com a setinha, sempre com a setinha, quando estamos a falar de um vetor, não é? Bom, e agora vou relembrar também como é que se determina, aqui é como é que se escreve a norma. Vamos relembrar agora como é que se determina. E para isso vou falar de vetor livre. Muitos autores, até numa fase inicial, quando falam de vetores, falam sempre de vetor livre. E isto porquê? Porque um vetor
realmente pode ser transportado quando ele não está. Portanto, em física, muitas vezes falamos de vetor aplicado a determinado ponto. Bom, aí aquele vetor tem de estar ali, não é? Naquele contexto. Mas um vetor, a verdade é que um vetor é livre, ele pode ser transportado para qualquer local. Neste caso, eu estou aqui a falar do plano, mas este conceito também se aplica no espaço, desde que não seja alterada a direção, o sentido e o tamanho, e isto tem de ser preservado, é importante, senão o vetor já não é o mesmo, então ele pode ser transportado para qualquer lado, ok? Por exemplo, este vetor V que aqui está, o vetor V, eu poderia colocá-lo, vou pegar nele e coloco-o aqui. Reparem que eu tenho que ter o cuidado de não lhe alterar nem a direção, nem o sentido, nem o tamanho, ok? Portanto, se assim for, ele é livre, então pode ser transportado para várias zonas do plano ou do espaço. Bom, e agora, então, como é que calculamos a norma? Eu vou fazer aqui um exemplo em concreto para percebermos melhor. Vou fazer aqui deste lado e para isso vou representar um vetor aqui num referencial. Portanto, não sei se também se lembram, mas um vetor também era possível de ser representado num referencial com coordenadas. Portanto, também podemos atribuir coordenadas a um vetor. Isso é fácil de fazer, até intuitivo. Reparem as coordenadas que nós... Marcar coordenadas de um vetor é parecido, não é a mesma coisa. Coordenadas de um vetor não é a mesma coisa que coordenadas de pontos. Mas se eu tiver um vetor, e agora vou dar aqui um caso concreto, um vetor U de coordenadas, o par ordenado é que é idêntico ao dos pontos, né? De coordenadas 2, 3, por exemplo. Esta primeira coordenada que aparece é sempre a abscissa e aqui a ordenada. Portanto, vamos marcar aqui no eixo das abscissas, no X e ali no Y. Aqui vamos marcar então o 2 e ali vou marcar o 3. Portanto, 1, 2, 3. E assim consigo representar aqui o meu vetor neste referencial. Reparem que o meu vetor tem então como ponto a origem do referencial e como ponto de extremidade este ponto que foi definido pelas suas coordenadas. E depois posso então fazer, vou até fazer aqui a azul, posso fazer então assim o meu vetor U, ok? Com a setinha a apontar para ali. Portanto, a origem do referencial é a origem do meu vetor e depois o ponto de extremidade será o ponto que corresponde às coordenadas do vetor. Bom, a verdade é que este vetor não tinha que estar aqui com a sua origem na origem do referencial. Ele poderia estar noutra zona qualquer do plano, mas como ele é livre, eu também o posso transportar para aqui, não é? Vamos supor então que temos assim as coordenadas do vetor, elas têm que ser lidas aqui na origem do referencial. Bom, e agora, se queremos calcular o tamanho do vetor, portanto, esta distância que vai daqui a aqui, então podemos visualizar aqui um triângulo retângulo, não é? Faz aqui 90 graus, e aplicar o teorema de Pitágoras. E desta forma conseguimos dizer a norma, que é aquilo que nós queremos, será a hipotenusa, não é? A norma será a hipotenusa, então fica a hipotenusa ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E depois, para tirar este quadrado, aplicava a raiz, não é? E reparem, quando estamos a falar de uma norma, estamos a falar de um tamanho, de uma distância, e por isso não faz sentido, portanto, fazer aqui mais ou menos a raiz. Se eu tivesse a resolver apenas algebricamente esta equação, teria de colocar aqui um mais ou menos ao tirar o quadrado, não é? Para passar a raiz. Mas neste caso estamos a falar de normas, então nem colocamos lá o menos, ok? Porque é um tamanho, terá de ser obrigatoriamente positivo. Bom, e por isso vamos agora generalizar. Quando queremos determinar a norma de um vetor, se esse vetor estiver num plano e tiver de coordenadas x, y, então, se nós temos as coordenadas do vetor, então a sua norma é dada por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se estamos a falar de um vetor que está no espaço x, y, z. E pela mesma razão, portanto, era só fazer o teorema de Pitágoras no espaço, ficará a norma do vetor u igual, e não vamos estar sempre a aplicar o teorema de Pitágoras de raiz, não é? Porque nós sabemos que veio do teorema de Pitágoras, então fazemos logo este raciocínio e fica logo x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Bom, está então visto... relembrado aquilo que é um vetor, as características de um vetor, como é que se determina a norma e agora iremos avançar nas aulas seguintes para conceitos mais avançados aqui com vetores, ok? Esta então fica por aqui, até uma próxima!